Escola Bem Me Quer, o futuro do seu filho começa aqui, segundo bimestre. Trabalho avaliativo de língua portuguesa. Nome completo, 4º ano, Goiás, 23 de junho de 2020, terça-feira. Observação. Esse trabalho avaliativo deverá ser entregue no dia 3/8 na escola. Escola Bem Me Quer. Goiás, disciplina, professora, aluno, série, turno, matutino ou vespertino. Valor da avaliação, 10 pontos. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Rubem Alves. Regrinhas para realizar o trabalho avaliativo com sucesso. Segue algumas instruções. Leia os textos, as perguntas e suas respostas várias vezes. Assim compreenderá melhor e conseguirá interpretar corretamente. Elabore respostas completas. A caligrafia deverá estar legível para correção. Ao término do trabalho, leia e verifique suas respostas com atenção. Se encontrar erros, corrija-os antes de entregar. Cidade de Goiás, 2020. Vamos lá então para a primeira questão. Meu anjo, na unidade 3, estudamos sobre ensinar e aprender. Na página 65, vimos sobre o casamento de Emília. Escreva quem são os personagens do texto dramático O Casamento de Emília. Certo? Então, vocês vão olhar na página 65. 2. Na página 68, Narizinho disse que Rabicó é porco só por enquanto. O que ela esteve sabendo sobre Rabicó? Marque apenas a alternativa correta de acordo com o texto. Ficou sabendo que Rabicó não é um porco? E sim um cavalo? Ficou sabendo que Rabicó é príncipe dos legítimos? Ficou sabendo que Rabicó é um sapo? Marque a alternativa correta. Quem é Visconde de Sabugosa? É um boneco feito de pano? É um boneco feito de sabugo, uma espiga de milho sem os grãos? Ou é um boneco feito de madeira? Isso aqui vocês podem pesquisar também, tá? Se você não conheceu o Visconde, você pode pesquisar. 4. Escreva o que são rúbricas de acordo com a explicação da página 71. Leia o texto abaixo e responda as questões. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês, tanto que para chamar a atenção já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Olhe nós aí de novo, disseram as aspas, pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem horas em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso de 2, disse o ponto e a vírgula, e aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. João Anzaleno Carascosa. Na página 73, vimos sobre os sinais de pontuação. De acordo com o texto, pontos de vista, qual o sinal de pontuação que pode alterar o sentido de uma frase
ou dar margem para outras interpretações. Marque apenas a alternativa correta de acordo com o texto. Então, você vai verificar esse texto aqui que nós acabamos de ler e marcar a alternativa correta, né? Qual é o sinal de pontuação que pode alterar o sentido de uma frase ou dar margem para outras interpretações, de acordo com o texto, pontos de vista. A questão B. Qual o sinal que aparece sempre antes das aspas e do travessão de acordo com o texto, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler? Reticências, parêntese ou dois pontos? Nas páginas 76 e 77, vimos que o conto de artimanha é um tipo de narrativa que a trama é sempre organizada em torno de um personagem esperto, que use de estratégias para enganar o próximo e criar vantagens para si ou para seu aliado. Acompanhe agora outro conto de artimanha de Malazartes. Leia o conto e responda as questões. As aventuras de Malazartes. Vou contar. Como o pai tinha morrido, a mãe dividira em pedaços a casa toda, dando-as a cada filho. A Pedro Malazartes coube uma porta. Ele pensou, com essa porta conquistarei o mundo. Realmente, em breve viu um urubu pousado num burro morto. Mas que depressa jogou a porta em cima dele e como o burro ficou manco, foi fácil pegá-lo. Para que ele queria um urubu? Lá disso sabia ele. E quando sentiu no ar os eflúvios de um jantar magnífico, bateu à porta da casa de uma senhora, gulosa e sabida, que estava preparando para si mesma um banquete escondido do marido que fora viajar. Malazartes foi irritadamente expulso pela sabidona e sua criada. Então, com o auxílio da porta encostada na parede, subiu ao teto e de lá viu embaixo comida boa para valer. Tinha leitão assado, peru e tudo mais. Que delícia! Foi quando o marido chegou, inesperadamente, a mulher matreira lamentou-se. Se eu soubesse que você vinha, eu preparava coisa boa de se comer, mas como não te esperava, só tenho carne seca, feijão ralo e farinha morrinhenta. Aí Malazartes apresentou-se de novo com seu urubu, sabendo que o marido não lhe recusaria um pouco do minguado jantar. Mal começou a comer, quando Malazartes deu bem disfarçado uma cutucada no urubu que gemeu. — Por que ele está se lamentando? — perguntou o dono da casa. — Está me dizendo umas novidades, respondeu Malazartes. O meu urubu, ao contrário dos outros, fala e está me contando que sua mulher lhe guardou um leitãozinho assado de surpresa. A mulher teve medo de Malazartes e disse: — Ô, urubu danado! Estragou a surpresa. Tenho mesmo esse leitãozinho para você. Daqui a pouco, o urubu gemeu de novo, o que fez Malazartes dizer: Ô, urubu intrometido, para de me contar. O que ele está contando? Que tem peru recheado. Meu maridinho, essa hora era outra surpresa que o urubu desaforado estragou. Mas como um pouco desse urubu, e tenho doces, frutas, bebidas... Como era 1º de abril, o dia de se enganar os outros, Malazartes vendeu falsamente o precioso urubu ao dono da casa para lhe servir de espião. Bem alimentado, Malazartes prosseguiu caminho com a porta debaixo do braço. Clarice Lispector. Vamos lá nas questões, então, referentes ao texto, tá? A. O urubu realmente adivinhava as coisas? Explique, sim ou não. Você vai explicar, ok? Releia esse trecho e marque apenas a alternativa correta com base nos fatos. Uma pessoa matreira é: a mulher matreira lamentou-se. Se eu soubesse que você vinha, eu preparava coisa boa de se comer. Mas como não esperava, tenho carne seca, feijão ralo e farinha morrinhenta. É esperta? Ela é triste ou aquela mulher que vive na mata? Marque apenas a alternativa correta no que se refere ao narrador. O narrador participa da história? O narrador não participa da história. Questão D. Por que Malazartes cutucava o urubu? Lembre-se de colocar respostas completas. Onde se passa a história? Marque apenas a alternativa correta. Em uma praça, no centro da cidade? Na casa de uma senhora, situada em uma estrada? Ou em um parque de diversões? Na página 82, vimos sobre ditongo e tritongo. Palavras com o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba chama-se ditongo. Palavras com o encontro de 3 sons vocais na mesma sílaba chama-se tritongo. Marque os números de acordo com as lacunas adequadas. Ditongo refere-se aqui a biscoito, chapéu, dourado, primeiro.
Tritongo. Da mesma maneira, você vai marcar qual que se refere ao ditongo e qual se refere ao tritongo, ok? Separe corretamente a sílaba das palavras abaixo. A. Biscoito, saguão, enxagou e primeiro. 9. Complete as palavras com os ditongos. Pesada, aplezou. Ok? Nas páginas 93 e 94, vimos que artigo de divulgação científica é um texto informativo, cujo objetivo é apresentar e transmitir de forma simples e direta conhecimento de determinado assunto. De acordo com o texto, a dengue em crianças, na página 93, escreva como a dengue se manifesta nas crianças. De acordo com o texto da página 93, a dengue em crianças, ok? Complete as lacunas com as palavras adequadas de acordo com o texto. É claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir desenvolvimento do seu ou Aedes aegypti, que adora água, e para si, de acordo com o texto, a dengue em crianças, ok? Na página 98, estudamos sobre o uso de oso, osa, ex, exa. Preencha o quadro com os substantivos que faltam. Adjetivo, rápido. Qual que é o substantivo? Rico, qual que é o substantivo? A gente pode usar aqui, ó, rápido, rapidez, da mesma maneira com rico, tá? Rico, riqueza. B, veja e escreva o adjetivo derivado. Carinhoso mais oso, forma qual adjetivo? Cuidado mais osa, forma qual adjetivo? Lembrando que osa é para palavras femininas e oso para palavras masculinas, ok? Encontre adjetivos no quadro, circule-os e em seguida escreva. Então, você vai circular aqui os adjetivos e escrever aqui, ok? Circula e escreve. Da mesma maneira com os substantivos. E aí, você vai pegar quais foram os adjetivos que você circulou aqui, né? Do nosso primeiro quadro, que é esse aqui. E vai colocar ele aqui com seus respectivos substantivos, ok? Por exemplo, eu peguei aqui rico. Qual que é o substantivo? Riqueza, não é mesmo? Por exemplo, aqui, ó. Riqueza. Aí você vai pegar e colocar aqui no substantivo, ok? Esse é o substantivo e o cima o adjetivo. Na página 100, vimos que o folder é um impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma ou mais sanfonadas, conteúdo informativo e ou publicitário. Traz uma linguagem objetiva e breve. Os principais objetivos são as informações. Nós realizamos o folder que tratava sobre a dengue, mostramos como eliminar os criadouros e transmitir informações aos leitores. Escreva abaixo um texto informativo como se ele fosse ser publicado em um folder. Imagine que ele será espalhado em nossa cidade. Escreva um alerta para a população sobre o novo coronavírus. Capriche na caligrafia. Então, aqui você vai escrever como se ele fosse se transformar em um folder que será publicado na nossa cidade. Um texto informativo alertando a população sobre o novo coronavírus. Na página 105, vimos sobre o uso da pontuação. Observe a tirinha e responda as questões. Vou escrever minhas memórias. Reticências, exclamação. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. A. O menino e o maluquinho disse no primeiro balão que escreveria suas memórias. Assinale com X a frase que explica o que ele quis dizer. Ele pretendia mostrar que nunca se esquece de nada. Ele queria escrever o que estava pensando naquele momento. Ele queria registrar fatos importantes da vida dele. B. Reveja os quadrinhos e responda. Para demonstrar o que aconteceu, foi usado no terceiro quadrinho um sinal de exclamação. De acordo com o terceiro quadrinho, o que aconteceu com o menino maluquinho? Ele se lembrou de algo? Ele estava com fome? Marcar apenas a alternativa correta. Estou com saudades. Você é especial. Bom trabalho a todos.